despertar, o desafio continua vivo. O mundo gira 24 horas sem parar. 24 horas sem parar. Em cada minuto, há um novo acontecimento. Os nossos analistas apreendem cada fenómeno para prestar o devido esclarecimento, falando direto. Falar direto e em direto é só no Despertar. Falar direto. Pois bem, a todos, muito bom dia. Bem-vindos à nossa edição de hoje, 14 de outubro de 2023. Cá estamos então para o nosso espaço Falar Direto, que vai ao ar todos os sábados. Pois bem, a decisão de declarar inconstitucional o Decreto Presidencial número 69/21, de 16 de março, proferida pelo Tribunal Constitucional, está a suscitar múltiplas leituras na sociedade e nos mercados. Uma decisão que não deixa de suscitar naturais desconfianças perante a desautorização deste Instituto de Gestão do Presidente da República por um órgão que se afirmou pouco independente nos últimos anos. Pelo menos ficou esta reputação vincada aos olhos da sociedade. Daí a indiferença com que parece ter sido recebida a respectiva decisão, longe dos habituais vivas, graças ao camarada, é o que se dizia, ou ainda as habituais posturas de exaltação, a visão estratégica de um líder qualquer que fosse tão falível quanto humano é. Ora, declarado inconstitucional, este decreto 69/21, só para lembrar, é o tal, eu repito esta frase, o ora declarado inconstitucional decreto 69/21, só para lembrar aos nossos ouvintes, é o tal que consagrava o regime de comparticipação atribuído aos órgãos da administração da Justiça pelos ativos financeiros e não financeiros por si recuperados. Digo, neste caso, recuperados pelos citados órgãos de Justiça. Só para exemplificar, no número 1 do artigo 3 do referido decreto lê-se, citamos, por todos os ativos recuperados pelos órgãos da administração da Justiça e perdidos a favor do Estado é atribuída uma comparticipação de 10% do valor líquido do ativo recuperado, determinado pela sua natureza e respectivo preço de mercado. Fim de citação. O diploma define órgão de justiça, eu repito, o diploma define órgão de administração de justiça, a Procuradoria-Geral da República e os tribunais. Este decreto que, de algum modo, influenciava a que juízes e procuradores fossem a corrida e perseguição de suspeitos prevaricadores, dando-se grande potencial aos magistrados de tornar parte de um dos lados implicados nos casos supostamente em nome do Estado. Muitas foram as vozes que se levantaram contra o decreto, com a ordem dos advogados a corporizar a petição de declaração de inconstitucionalidade que o Tribunal deu provimento através deste referido acórdão recentemente publicado na página do Tribunal Constitucional. Como dissemos no início, muitas têm sido as interpretações desta decisão tomada com naturais questionamento, dos quais, por exemplo, só para citar estes, será que esta decisão consagra uma nova era no Tribunal Constitucional? Esta é uma das perguntas. Perante o enumerado de reclamações de inconstitucionalidades contidas na legislação em vigor, o que deveria ser feito para recuperar-se a áurea de uma justiça cega e perspicaz? Têm razão de ser as desconfianças que impendem sobre o desempenho da justiça no atual contexto? Enfim, são estas algumas das perguntas, só para exemplificar, que podem suscitar-se desta declaração de inconstitucionalidade, deste acórdão, ora proferido pelo Tribunal
Constitucional. De todo modo, para refletirmos sobre a situação, assim como dos prós e contras que se suscitam, a Rádio Despertar reúne nesta edição do Frontal 4 convidados, nomeadamente Beatriz Sanguenge, espero ter pronunciado corretamente o seu nome, bem-vindo à nossa emissão. Muito obrigada. O Dr. Gomes Luamba, bem-vindo à nossa emissão. Obrigado, bom dia. É um prazer tê-lo aqui, como sempre. Ok. Bem-vindo. Obrigado. Dr. Maurílio Luiele, Dr. Maurílio, bem-vindo à nossa emissão. Muito obrigado. E o Dr. Lionel Gomes, todos eles são aqui. Dr. Lionel, bem-vindo à nossa emissão. Obrigado, agradeço desde logo o convite que me foi formulado, a pertinência do assunto que vamos abordar aos nossos radio-ouvintes e, naturalmente, aos coletivos de trabalhadores e à direção da Rádio Despertar. É consigo que começo. Tem razão de estar preocupadas as pessoas ou desconfiadas as pessoas que ainda desconfiam desta decisão do Tribunal que declara inconstitucional este decreto 69/21, aliás, de 16 de março? Tem razão? Tem legitimidade? São legítimas as desconfianças, Dr. Leal? Por natureza, eu sou uma pessoa otimista e quero desde logo felicitar a Ordem dos Advogados de Angola, que suscitaram o levantamento da questão, e por que não o Tribunal Constitucional, que pela primeira vez no nosso país, e daí o ceticismo de muita gente, quiçá a maioria dos angolanos, ter tomado uma posição em conformidade com a Constituição, as leis vigentes e a consciência do juiz e não a consciência de outros afins. Conquanto, se nós olharmos para o nosso passado ainda recente, com a Constituição da República de Angola enquanto país independente, o primeiro paradigma do sistema de administração de justiça foi criado na perspectiva de defender um grupo político, portanto, que se regimentou no poder nas condições em que nós sabemos e não vale a pena repetir, numa perspectiva de perseguição também aos adversários políticos e todos aqueles que pensassem de modo diferente. Lembro-me do famoso Tribunal Popular Revolucionário, cujas sentenças eram praticamente, quando tocasse a adversários políticos, pena de morte por fuzilamento. E foi-se atenuando, metamorfosearam as coisas de maneira a extirpar este sentido de assassinato gratuito a pessoas só por pensarem de maneira diferente, e continuou a lógica da defesa do grupo e depois alcançou-se na perspectiva de ordens superiores. Quando o Tribunal Constitucional tem a coragem de se afirmar como independente na sua decisão relativamente a uma questão profundamente preocupante para o país, quando quem o faz, quem produziu esse decreto presidencial, se alcandora ou se arvora o direito de estar a passar a mensagem de combate à corrupção, e ele cria uma outra forma de acumulação primitiva da riqueza, portanto tem uma certa continuidade num outro modo, que vai permitir, portanto, o enriquecimento ilícito. Está aqui implicitamente uma nova forma de corrupção que não sei como é que vai ser combatida por quem diz que combater a corrupção. Portanto, como otimista, eu felicito esses dois órgãos, fundamentalmente a Ordem dos Advogados, pela iniciativa, e o Tribunal Constitucional, por ter, pela primeira vez, tomado uma decisão em concomitância com a Constituição da República de Angola, as leis vigentes e a consciência jurídica dos juízes. Dr. Maurílio, tem legitimidade as desconfianças que ainda impendem sobre o modo como a decisão foi tomada? Quer dizer, o Tribunal decidiu a favor da Ordem dos Advogados, tudo bem, mas as pessoas desconfiam e pensam que deve ter havido uma concertada aí que fez com que o Tribunal, enfim, pudesse decidir favoravelmente à Ordem dos Advogados. São legítimas essas desconfianças que ainda impendem sobre esta decisão do Tribunal? Eu penso que não.
há razões de sobra para que estas desconfianças subsistam, não é? Há uma série de decisões, podem ser consultados os diferentes acórdãos do tribunal produzidos, não é? Em que o tribunal, por norma, decidiu até contra a lei, né? Para favorecer o poder instituído, não é? Portanto, há razões. Estamos, por exemplo, lembrados do acórdão que anulou o Congresso da UNITA de 2019. É uma prova acabada disso. E há no conjunto das decisões, não é? Por exemplo, dos diferendos eleitorais, não é? Claramente, não é? O tribunal nem sequer quis conhecer, no fundo, as reclamações dos partidos políticos que reclamaram, não é? E praticamente acatou aquilo que a CNE, a contestação da CNE, não é? Portanto, há razões de sobra. Agora, eu acho que há sinais ainda tênues, não é? Muito tênues, de uma ligeira mudança de postura do tribunal, que eu penso que talvez seja uma consequência da própria iniciativa da UNITA de acusação e de destituição do Presidente da República, não é? Não é uma tendência que se afirmou, mas há sim aqui e acolá alguns sinais que, e eu penso que é na senda desta mudança de postura que o tribunal terá deliberado, não é? Neste sentido, não é? Da declaração de inconstitucionalidade do decreto 69/21. De toda forma, isto demonstra, mais uma vez, que os deputados que subscreveram a iniciativa estão cobertos de razão e legitimidade, não é? Porque eles enumeram um conjunto de violações, de atos de violação à Constituição e à lei cometidos pelo Presidente da República, e este é um ato isolado dos muitos que eles enumeram aí. Portanto, o lado bom deste acordo é que ele vem precisamente mostrar que o presidente João Lourenço, ao longo do seu mandato, do primeiro e agora mais acentuadamente neste segundo mandato, neste primeiro ano do seu segundo mandato, tem governado contra a Constituição que ele jurou defender. Muito obrigado. Eu vou ao Luamba. Tem legitimidade as desconfianças que ainda impendem sobre o Tribunal? Tem razão de ser? Eu penso que não. Não há nenhuma razão de ser. E, portanto, eu pergunto, uma desconfiança de quê e porquê? De quê e porquê, portanto? Esta é uma pergunta que realmente, ao longo do nosso debate, vamos escalpelizar, embora tenha sido levantado aqui, desculpe a interferência agora, logo a começar, mas é uma interferência num bom sentido. Vamos escalpelizar sobre isso. Quererei perceber efetivamente do porquê que as pessoas continuam desconfiadas, embora um passado recente, como foi aqui citado, eventualmente continuará a influenciar o raciocínio de muita gente. Pois, voltando à pergunta, mas respondendo à pergunta. Exatamente, eu dizia que não há nenhuma razão de desconfiança, porque
A nossa Constituição, no seu artigo 2º, diz o seguinte: a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, repito, separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Esta decisão do Tribunal Constitucional só vem provar mais uma vez a questão da independência dos órgãos de soberania. Só vem mostrar mais uma vez a questão da separação de poderes. Quando alguns, por que razão não sei, alegavam e alegam que o poder judicial estava ou está a reboque do poder político. Esta decisão vem deixar cair por terra essa afirmação. Claro, nós acreditamos que em condições em que o poder judicial esteja a reboque do poder político, esta decisão não sairia, não haveria esta deliberação do Tribunal Constitucional em tornar inconstitucional um decreto presidencial. Ok? Então penso que o Tribunal Constitucional só tomou a sua decisão porque afirma-se naquilo que é a soberania dos tribunais. Afirma-se como aquilo que a própria Constituição fala sobre a separação de poderes. E é um ato normal, ou pelo menos penso que não há nenhuma anomalia nisso, não há nenhum problema nisso. Em Estados democráticos de direitos, como é nosso, é normal que um tribunal, como o Tribunal Constitucional, tome uma decisão como esta de, portanto, decidir a inconstitucionalidade de um decreto presidencial. É normal. Muito bem. Aqui a senhora Beatriz Sanguenge, uma pergunta... Sanguenge ou sanguenge? Sanguange. Sanguenge. Sanguange, Muito sim, obrigado. exatamente. Muito obrigado. Mas qual é a interpretação que faz sobre, enfim, tudo isto que está a acontecer em função do que disseram os seus colegas aqui do painel? Ok. Tem legitimidade, se calhar, colocando a mesma pergunta, tem legitimidade aqueles que desconfiam desta decisão do Tribunal? Bom Faz dia. sentido? Sim, Pois. sim, sim. Pode continuar. Faz sentido? Pois. Bom dia, rádio ouvintes que nos acompanham neste momento. Relativamente à questão como foi colocada, eu vou aqui compartilhar de alguma visão dos meus colegas do painel em dizer que é atípico e anormal devido ao nosso processo histórico e é um fato inédito, nunca aconteceu o TC chumbar um decreto presidencial. De antemão, parabenizar e felicitar a Ordem dos Advogados angolanos e não felicitar porque seria o percurso normal de um Estado democrático e de direito, a posição do TC relativamente a este decreto 69/21, porque as cláusulas apontadas no acórdão, o número 2 propriamente e o número 5 deste acórdão do Tribunal Constitucional, que levou praticamente a chumbar ou a vetar esse decreto, é que num Estado democrático de direito existe separação de poderes. Isso é um princípio fundamental para que tenhamos um Estado democrático de direito. E quando o TC chumba esta decisão, mostra claramente a sua interdependência e imparcialidade nesses assuntos. Eu, sinceramente, não vejo razão de desconfiança. Eu acredito que os censos estão exaltados por ser algo inédito. Nunca ter acontecido o tribunal, por exemplo, chumbar alguma coisa, mas em estados democráticos de direito, como meu colega disse, isso é absolutamente normal e vai ser um ato, se o Estado é realmente democrático e de direito recorrente, e é uma ação super normal.
Então não tem razão de... Então não há legitimidade para as desconfianças que se apresentam nesta altura? Não vejo... A nossa situação reúne os pressupostos de um Estado democrático de direito aqui em Angola? Acha que aqui estão reunidas as condições de um Estado democrático de direito no nosso país? Como politólogo... Queria só como portanto, politóloga. um ponto, eu queria só dizer o seguinte. Portanto, em todas as sociedades, caro jornalista, não vamos encontrar nenhum Estado puramente e absolutamente democrático de direito. Nem aqueles do primeiro mundo, conforme nós queremos advogar aqui, e não vou citar aqui os nomes. Até os países do primeiro mundo, não vamos encontrar Estados democráticos de direito puro ou absolutamente. Claro, há algumas situações que podem, portanto, podem acontecer e ferir aquilo que é... Mas, Luamba, é a nossa condição aquela situação em que temos exceções de coisas que não são realizadas no Estado Democrático de Direito? Ou é mais frequente vermos aqui em Angola a violação dos pressupostos do Estado de Direito democrático? Nós somos um Estado democrático de direito e eu quero arriscar em dizer isso, portanto, pedindo já desculpas, em construção. Em construção. Pois, mas sabe qual é o tempo de transição? Porque é um processo. A própria democracia é um processo. Os Estados ou os países que se consideram democráticos não o são absolutamente ou puramente. É um processo. Então estamos num processo e, portanto, eu penso que, conforme a minha colega disse, que é um ato normal. Não sei se me permite. É um ato Tem normal. os microfones abertos, podem efetivamente contestar. Olha, eu penso que nós temos que sair deste hábito de dizer que a corrupção em Angola é normal, por exemplo, até porque ela existe até nos países mais desenvolvidos, né? Em relação ao nosso país ser ou não uma democracia, não é? É preciso lembrar que há inclusive rankings, não é, que doseiam as democracias nos países. E nesses rankings, não é, o nosso país tem surgido muito mal classificado. Não é? Tem surgido muito mal classificado. A democracia é de facto uma construção que certamente há o lado ideal, não é? E há o lado real da democracia, não é? E a classificação é tida, nomeadamente no grau que separa o ideal da realidade. E neste aspecto nós estamos efetivamente, se quisermos ver com olhos de ver, estamos bastante atrasados. Agora, as desconfianças se justificam, do meu ponto de vista, porque há sistemáticas violações da separação de poderes. Aquilo que devia ser exceção, por exemplo, aqui virou regra. Aqui virou regra. E é por isso que, perante uma decisão destas do tribunal, as pessoas ficam desconfiadas. Não é? Então é por aí. O Sr. Leonel sabe pedir a palavra também? É preciso haver responsabilidade, porque estamos a falar por um auditório que representa uma parte importante do nosso país e do nosso tecido social. Estado de Direito não é qualquer coisa que a gente possa falar de só menos importância. O Estado de Direito democrático é um compromisso assumido pelos angolanos na via da construção de um Estado sadio, em que as diferenças não fazem mal a ninguém. Ora,
Para haver um Estado democrático de direito, há podromes, há fundamentos que informam esse Estado de Direito. Desde logo, a garantia das liberdades fundamentais. O meu jovem parceiro deste painel, em sã consciência, pode dizer que essas garantias estão lá. Não existem. Não existem. E aqui mesmo, neste assunto que estamos a debater, houve violação de garantias fundamentais. O processo justo. Quando alguém é parte do processo por via deste decreto presidencial, está-se a ferir gravemente o princípio da imparcialidade no juízo da causa que vai aos nossos órgãos de justiça. O meu jovem acha, e se me permitirem, ontem na Assembleia Nacional eu estive com uns jovens que já sentiam saudades de mim, de estar na televisão. Eu disse, pá, vocês foram proibidos de eu ir lá e outros angolanos não podem ir para a televisão, fomos proibidos. E eles tiveram a hombridade de dizer, pá, de facto é verdade, mas não é nossa questão. Não. Nós sabemos. Ora, quando um direito fundamental, que é o direito do contraditório na opinião, não acontece nos nossos órgãos de comunicação públicas, que infelizmente foi cerceado para órgãos de comunicação de um ente, que é o poder, nós temos Estado de Direito. As bases estruturantes do Estado de Direito existem? Não existem. A questão da nossa administração de justiça, francamente, dizer que são independentes, eu como sou otimista, felicitei o Tribunal Constitucional. Oxalá seja um primeiro passo para ver uma viragem na ação comportamental dos atos praticados pelos administradores de justiça, que são pessoas como nós, e que comecem a pensar em consciência no país. Temos que nos afastar dos nossos grupos de pertença, se quisermos efetivamente ter um Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito tem um outro fundamento, que leu bem no número 2 da nossa Constituição, que é, dizem os outros, check and balances, os pesos e contrapesos. Existem nesse país. A Assembleia Nacional, órgão de soberania, o único que representa efetivamente o soberano povo angolano, está coartado do seu direito da independência. As finanças é que determinam o que é que a Assembleia vai receber, não é o que a Assembleia acha que deveria fazer. Portanto, quando estamos nessa situação, queremos falar de Estado de Direito Democrático, queremos nos comparar aos outros, nem pensar. E a questão da transição, não acha que 48 anos é muita transição para se construir o que se pretende. Portanto, vocês jovens, metam na vossa consciência que o futuro a vós pertence. Exatamente. E o futuro não se constrói amanhã, constrói-se hoje. E se vocês não tiverem a coragem de terem autopertença, independentemente de serem de filiações político-partidárias, independentes de qual seja, vocês têm que ter autopertença. Nem tudo o que acontece no meu partido eu tenho que aceitar cegamente, porque o futuro a vós pertence. Okay. Exatamente. E tomando a palavra já agora com a questão colocada, e falando sobre os pressupostos de um Estado democrático de direito, logicamente atendendo aos vários sites que vão pontualizando os níveis de democracia dos Estados, Angola está entre os piores. E nós não estamos aqui a frisar um Estado democrático de direito efetivo, porque tem a repressão da liberdade, como o colega já acabou de dizer, e tantos outros direitos violados e pressupostos não concretizados na nossa realidade. Então, essa simplesmente é felicitar a decisão do tribunal. Até aí está tudo bem, mas dizermos que temos um Estado democrático de direito efetivo,
que logicamente que não, a comunicação está capturada. Eu fico sem perceber qual é o seu posicionamento, sinceramente. Parece que haver aqui uma contradição no que disse anteriormente. Sim. Não sei se está agora a corrigir para se Não. posicionar melhor. Até porque o Luamba arrebatou o que disse para dar reforço. Pensava que estivesse exatamente. na sintonia. Inicialmente Pois. eu disse que é felicitante a decisão do TC de ter chumbado esta decisão. Isto mostra uma nova linhagem, um novo caminho para a independência dos tribunais. Até aí estamos? E nessa minha segunda abordagem, eu digo que nós em Angola ainda temos vários pressupostos de direitos, de liberdades fundamentais violadas, de pressupostos de estados democráticos de direitos violadas. A decisão do TC não pressupõe dizer que Angola tenha pressupostos aceitáveis de estado democrático de direito. Ok. Ok, eu queria também só... Essa deixa que eu Queria também responder o Leonel. Queria rebater aqui algumas trazer. questões. Pronto, nós estamos aqui e podemos dar algumas informações. Quanto ao pressuposto do Estado Democrático de Direito, já dizia eu, repito, não existem numa parte do mundo países puros, absolutamente democráticos de direitos. Porque quando nós falamos dos Estados Democráticos de Direito, estamos a falar de algumas balizas, de alguns elementos que configuram esse Estado Democrático de Direito. E a nossa Constituição, no seu artigo 2º, fala dessas balizas, fala do primado da Constituição e da lei, fala da separação de poderes e interdependência de funções, Colega, na prática. fala da Colega, diz na prática. unidade nacional. Dá só um elemento Entendeu? prático. Angola é um Estado unitário, Para fala do pluralismo de expressão, e a prática é essa, pluralismo de expressão. Cada um é livre, e estamos aqui cada um a emitir a sua opinião, não estamos a ser coagidos, ou pelo menos entrei aqui na rádio, não fui coagido por ninguém, não houve nenhuma censura, e nem estamos a ser censurados. Isso demonstra que há pluralismo de expressão. Podemos falar aqui na rádio, falarmos, e os jornais, as internets... Quantos jornais vêm em Angola? vem Privados? demonstrando isso. Caro jornalista, eu estou a dizer os pressupostos que configuram o Estado Democrático de Direito. Vamos acreditar, sim, existem alguns elementos Mas esta não que é- ainda... esta não é a Constituição material. Ainda, eu Aos admito, politólogos interessa a eu Constituição admito, material. eu admito, Formalismo não, mas eu material. admito, não, mas eu admito que ainda alguns elementos, claro, faltam ser alcançados. 99,9%. Mas outras, e eu vou aqui citar outras, o pluralismo de expressão, que é um dos pressupostos do Estado Democrático de Direito, tem se vigorado. E esse nosso debate é um exemplo mais do que claro que há liberdade de expressão. Estamos a falar livremente sem coação de ninguém, pelo menos eu estou a falar dessa forma. A democracia representativa e participativa também é um dos pressupostos do Estado Democrático de Direito. Tivemos as eleições, e os indivíduos foram livres em votar, temos os nossos deputados, e o Dr. Leonel, penso que é deputado, foi deputado, e representou os cidadãos, portanto, então quer dizer que existe sim alguns pressupostos que Angola sim está a cumprir e outros, claro, que ainda, portanto, não atingimos a puridade ou o absolutismo daquilo que é o Estado Democrático de Direito. É o primeiro ponto. O outro ponto que queria rebater sobre o ranking, eu penso que o doutor Luiel falou, portanto, dos rankings, e a minha colega também falou que Angola configura a mais baixa cotação do ranking. É assim, a questão dos rankings também é preciso que analisemos. Normalmente, os rankings são financiados por organizações. Do imperialismo. Existem. É o que se dizia. Existem organismos que financiam os rankings. Os rankings têm até certo ponto, se nós fizermos uma análise, ver o outro lado, porque nós ao vermos assim o ranking, pronto, e vamos notar que estão sempre os países do Ocidente no topo, são os puros, são os santos, e os países menos estão sempre embaixo. Normalmente há uma gente, e eu, portanto, falo aqui pessoalmente, normalmente os rankings, os financiadores dos rankings guardam uma agenda oculta. Guardam uma agenda oculta. Então devemos ter um pouco cuidado, portanto, devemos pensar um pouco sobre os rankings. Eu, pelo menos, sobre os rankings, eu tenho coloco uma interrogação. Quando o doutor Leonel também falou
sobre a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, aqui eu não quero questionar o mérito da decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional teve o seu mérito, teve os seus argumentos de razão para fundamentar a inconstitucionalidade. Eu aqui não questiono, não quero entrar no mérito da decisão. Pois. Portanto, o que eu tenho que afirmar é que é uma decisão, na verdade, que vem provar mais uma vez a questão da separação de poderes que está consagrada no nosso artigo 2º da Constituição. Eu gostaria só... Não, só um segundinho, não, é para não rápido. ficarmos presos a este tópico, porque há outras Não, é coisas só para um conselho abordar. que eu queria dar, Ok. não é mais debate, é só um conselho. É só para pedir ao meu mais novo, se me permite que lhe trate assim, é uma forma de carinho. É Sem uma forma de problema, carinho. Dom Leonel, sem Uma forma de problema. carinho. Que não se atenha às partes. Quando você está a analisar o contexto normativo, não se atenha às partes, vai se perder. Você tem que estar dentro do sistema sobre o qual está a debater. Por exemplo, está a falar de liberdade de expressão. Sabe que a liberdade de expressão está íncita no direito de manifestação. E o direito de manifestação está a trazer mortes a quem se quer manifestar. Tem que ter algum cuidado. O direito não é só... Aqui esta norma diz assim, não. Olhe para o sistema normativo para encontrar o cerne da questão. É só um conselho. Mas o conselho serve para quem Não sei se- quiser acatar. Também só um minutinho. Faz favor. Prestando atenção, Caçula, prestando atenção aqui. Vamos, doutor Maurício, por favor. Eu queria só perguntar se o jovem aqui acha que há pluralismo nos órgãos de comunicação social públicos e dizer também que os rankings não são uma questão de financiamento. Os rankings são estabelecidos cientificamente e eles são reproduzíveis. Se você pegar os dados que integram os rankings, não é? E tratá-los como eles trataram, vai chegar sempre às mesmas conclusões. Por isso é que são científicos. Senão daqui a pouco tu também vais estar a questionar, por exemplo, os rankings das melhores universidades do mundo. E por que sempre, eu sou um ponto de ordem mesmo, por que a nível dos Lembra- rankings das universidades, essa questão do Dr. Liano, por que nos rankings das universidades sempre aparecem as Oxford, as Harvard, São de facto as melhores! as outras? São de facto as melhores! São de facto as melhores! Eu penso que no ranking também há uma agenda às vezes oculta. Não é? Você para contestar esses rankings tem que trabalhar cientificamente para contestar, não é só dizer que Exatamente, coisa. claro. Pois, mas honestamente falando, não gostaria de estudar na Cambridge. É. A maior parte dos dirigentes têm os filhos nestas universidades. E é para lá que vão, contestando embora, não é? Mas vão, Pronto, desejam chegar a Londres. Não, esses filhos também foram buscar as coisas ocultas contra Angola e os angolanos. Esta é a questão. Mas vamos lá. É só ao para nosso- dizer, ao por nosso exemplo, debate. nos rankings das maiores democracias, por exemplo, os Estados Unidos nem são os que aparecem melhores classificados. Não é? Só para teres uma ideia. Geralmente são os países nórdicos que aparecem lá no top. E certamente, Família do Benelux. sim, certamente eles não são financiadores desses rankings. Mas é assim, quando eu olho para o decreto 69, o /21, objeto de debate hoje, eu olho para aqui para alguns artigos, olho por exemplo para a operacionalização deste decreto. O número 1 do artigo 4 diz assim: a composição referida no artigo anterior, portanto estamos a falar da definição dos juízes, há esta remissão sobre a composição de quem são os órgãos da administração da justiça. Portanto, diz o número 1 do artigo 4º, a participação referida no número anterior é operacionalizada mediante transferência para os órgãos da administração de justiça, neste caso a PGR e os tribunais, só por remissão, após recuperação no caso de ativos financeiros ou após a sua alienação ou exploração no caso de se tratar de um ativo não financeiro. Portanto, este é o conteúdo do número 1 do artigo 4º
portanto, deste decreto que foi revogado recentemente. Está-se logo a ver a partida que este decreto deve ter trazido muitos prejuízos, muita confusão mesmo. Assistimos num dado momento juízes a se apoderarem de meios de ativos em processos que não tinham sido decididos ou não tinham transitado em julgado. A minha pergunta é: devia o autor, neste caso o Presidente da República, o titular do Poder Executivo, pedir desculpas, deve pedir desculpas aos prejudicados, as pessoas supostamente implicadas nos processos e que saíram prejudicadas? Que sinal é que esta intervenção, que sinal é que passou para os mercados, do modo geral? Os investidores, como é que se sentiram? Eu dirijo esta pergunta ao Luamba. Não ficaram constrangidos? Não acha que isto mexeu com os mercados de uma maneira geral? Eu penso que não, porque não podemos dramatizar. Ou até colocando a pergunta de outra maneira, não. Luamba, é assim: Exato. como é que vamos resolver este problema? Vão devolver os que se locupletaram dos meios, vão devolver os ativos aos legítimos, com as devidas aspas, proprietários? Porque há aqui pessoas que ficaram feridas, não é? Portanto, eu não sei Como é que se vai resolver? Eu penso que ainda não houve nenhuma comunicação também a nível da presidência, não é? Portanto, saiu a decisão do Tribunal Supremo. Não, do Constitucional. Desculpe, do Tribunal Constitucional. Penso que ainda nem ouvi nenhuma reação vinda da presidência sobre essa decisão. Não, neste caso o Tribunal devia ditar qual devia ser o passo a seguir. Eu não sei qual é a interpretação, está aqui o jurista, aqui o Dr. Lionel. Eu não sei qual é a interpretação que depois que se devia fazer derivada desta decisão que foi tomada pelo Eu pessoalmente não quero entrar no mérito da decisão do Tribunal Constitucional, mas quero aqui dizer que... Não, eu só quero ver as consequências. Qual é o impacto que isto vai gerar proximamente? Porque é importante reparar os prejuízos que, em alguns casos, os procuradores ou mesmo com decisões por transitar em julgado, provocaram o impacto que isto causou. Como é que vamos operacionalizar as coisas na sequência desta decisão? Eu penso que os próprios órgãos competentes, a seu tempo, poderão, portanto, pronunciar-se e tomar as medidas subsequentes para, portanto, repor aquilo que é a normalidade. E não podemos aqui já fazer as conjunturas de como é que serão. Portanto, eu quero... Não, as conjunturas são fazíveis. Eu queria ouvir o Dr. Lionel sobre este Aqui, assunto. desde Como logo, é uma questão fundamental. As decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório por todos os entes, sejam privados, sejam públicos. Poderei eu, ferido, magoado com este decreto, reclamar os meus bens, entretanto, apoderados ou em posse de juízes e ou procuradores? Eu queria também chegar aí. Mas, em segundo lugar, pese embora a decisão transitada em julgação do cumprimento obrigatório, a parte, portanto, que se possa sentir lesada da decisão, pode e tem o direito, por força da Constituição e da lei, de recorrer. Só que, neste caso, o recurso tem um timing que não é dilatório, não é segundo a vontade. Eu quero fazer, vou fazer daqui a 10 dias, não sei o quê. É perentório. Durante X dias tem que coisa, sob pena, portanto, de perder a oportunidade de recorrer. As pessoas afetadas encontram aqui um instrumento bastante para reclamarem dos seus bens que foram, portanto, retirados da sua alçada por força de um decreto presidencial hoje considerado inconstitucional. Portanto, são nulos os atos praticados antes por força deste decreto presidencial. Então as pessoas têm, sim, e efetivamente, um instrumento bastante, que é esta decisão do Tribunal Constitucional, de poderem, portanto, reverter a situação a seu favor. Até, inclusive, relativamente às sentenças. Podem fazer cassação de sentença. Doutor Maurílio, que motivações... Eu penso que o que está errado Microfone, por favor. no decreto 69/21 é passar alguns desses bens para a esfera dos órgãos de justiça. Não é? Porque
a recuperação de ativos, né, vem na sequência da perda alargada de bens. Não é? Portanto, esses bens, em princípio, passariam para a esfera do Estado. O que não é correto, penso, é passar para os órgãos de justiça. E nós todos vimos a vertigem que isto gerou em alguns titulares de cargos dos órgãos judiciais. Não é? Agora, para mim é bastante estranho que alguém que se propõe combater a corrupção, não é, se proponha a editar um decreto desta natureza. Não é? Portanto, é isso que é estranho. Não sei se no quadro da perda alargada de bens, não é? Não sei se calhar essa perda alargada de bens se concretiza quando os processos transitam em julgado. Não sei como é que se faz. Não é? Isto aí talvez o Mano Lionel me possa explicar melhor. Estas pessoas terão efetivamente capacidade para reclamar, não é? Porque a perda alargada de bens está determinada por outro decreto e é legítimo. Ok. Acha que o titular do Poder Executivo falhou ao conceber este decreto e suscitar todos estes prejuízos de que estamos a falar agora? Mas prejuízos, penso que prejuízos de que, olha, e o Dr. Iel falou, a questão na verdade não está naquilo que é, portanto, a retenção, portanto, para a esfera do Estado dos bens recuperados, não está, porque isso é de lei. Se calhar a situação está em que 10% a nível do decreto presidencial, 10% desses ativos recuperados, portanto, vão para a esfera da justiça, nomeadamente da PGR e dos tribunais. Eu penso que aí onde se calhar terá estado alguns indícios que configuram aquilo que é a lei ou a norma. Portanto, mas num cômputo geral, o decreto a recuperação de ativos é algo legal e é algo normal. Ok. Sim, portanto, eu penso que Mas é normal. Se me permite, Sim. se me permite, Os microfones são abertos. se me permite, o Presidente da República que se propôs combater a corrupção ao conceber um decreto desta natureza, cujos efeitos nós conhecemos pela vertigem que gerou em determinados titulares do país, claramente que falhou. Mas aqui não há nenhuma corrupção. Não, falhou. Não há nenhuma corrupção. Falhou. Nós se atendermos a, se calhar, por isso eu não quero discutir o mérito da causa, mas se nós atendermos aqui aquilo que o decreto, portanto, elencou como argumento de razão para que os 10% de ativos recuperados fossem, portanto, atribuídos nomeadamente à PGR e aos tribunais, é para a capacitação e apoiar os magistrados no combate à criminalidade transnacional. Olha, o decreto presidencial vem com esse argumento, no sentido de capacitar e apoiar os magistrados no combate à criminalidade transnacional. Fato é que os efeitos foram completamente contrários. Que não quer entrar no mérito da decisão do Tribunal Constitucional. Está a entrar em contramão, que é pior. É que está a entrar em contramão. Não, eu dizia, não quero entrar no mérito. Está a nos dizer, e a quem nos ouve, sim, não é? Que a decisão do Tribunal Constitucional, não é? Está evada
de erro. Não, eu não disse isso, doutor Leonel. Eu Não, não disse porque isso. a Não, eu não a disse pergunta isso. que nos foi Eu não formulada disse a isso. todos foi: o Presidente da República errou? Eu até vou dizer mais. Provavelmente o Presidente da República não tenha errado, mas os seus assessores, aqueles que infelizmente nos trazem o problema de um direito que não se ajusta à nossa realidade social, porque só sabem fazer copy-paste. A realidade de Angola não é de Portugal, não é de qualquer parte da Europa ou da América. O direito é universal, mas deve-se adequar às condições reais da sociedade onde se vai inserir. E neste caso concreto, há aqui uma violação, duas violações gravíssimas. A primeira é a orgânica, que inclui com ela o formal. A segunda é material, porque viola os princípios da normatividade dos atos contra a Constituição. E há aqui, até prova em contrário, uma clara intrusão nas competências da Assembleia Nacional. Mas o Na Presidente... reserva absoluta da Assembleia Nacional de legislar sobre esta matéria. O Presidente pode não ser experto em direito, mas tem à sua volta conselheiros que podiam ajudá-lo. Só que, infelizmente, e eu já ouvi várias vezes, não sei se são todos, mas alguns já se pronunciaram publicamente desta forma, e há bem pouco tempo ouvi mais alguém, mas não me interessa citar nomes, porque não é que isto está em causa, ele dizia que para eles o mais importante é defender a bandeira e o presidente do partido. E é isto que inquina a responsabilidade dos membros do MPLA. Porque mesmo sabendo que aquilo que se pede viola pressupostos legais, e no caso vertente constitucionais, eles avançam na mesma. E vão por aí fora. Por isso é que eu volto a repetir. Felicitei e volto a felicitar a Ordem dos Advogados. E felicito o Tribunal Constitucional porque é um caso inédito. Pela primeira vez, tomou uma posição a favor da lei, da sua consciência e tapou os ouvidos aos colaterais. E decidiu bem. Decidiu bem. Corrigiu uma situação gravíssima. E esta situação grave não é de agora. E é um dos muitos elementos que justificam o processo de destituição do Presidente da República. Porque o Presidente da República, desculpe só, o Presidente da República é um principal guardião da Constituição e das leis. E ele jurou defendê-la. E ele o primeiro a violar. E este é só um dos. Há muitos mais. Que felizmente o proponente deste processo elencou de maneira precisa e concisa, acho que aproximadamente 200, se não mais, artigos em volta disto. Portanto, é preciso alguma atenção quando nós, de um lado, dizemos que não queremos entrar no mérito da questão, mas do outro lado estamos a querer transparecer que a decisão está errada porque o Presidente não falhou. Se não tivesse falhado, com certeza que este não seria o. Mas em nenhum momento, vou só rebater, mas em nenhum momento, portanto, eu disse que a decisão do tribunal falhou ou o decreto presidencial falhou. Em nenhum momento, portanto, por isso é que eu disse no número da matéria. Eu vou falar sobre a capacitação, portanto, e o apoio aos magistrados, é quando o nosso querido jornalista perguntou se o presidente, como, portanto, garante do combate contra a corrupção, portanto, levou a questão no combate à corrupção, e eu dizia que não é bem assim. Mas a questão... Mas capacitar e apoiar é dar 10% de decisões judiciais. Portanto, por isso eu disse, não quero Não entrar mais no mérito... novo, atenção. Não quero entrar no mérito dessa discussão. Atenção. Mas o doutor Leonel, quando fala que pela primeira vez o Tribunal Constitucional tomou uma decisão em conformidade com a lei, fechou os ouvidos, pronto... parece-me que
só se toma, essa é uma ideia minha pessoal e a percepção que eu tive dos pronunciamentos do Dr. Lionel, parece que só se toma decisão em conformidade com a lei e com os ouvidos fechados às outras entidades quando se veta uma decisão presidencial. Quando não se veta uma decisão presidencial, já está aí contra a lei e está com os ouvidos abertos. E essa apreciação é o sentimento que está a tentar passar. Como o tribunal vetou, digo como com o tribunal. Não, responsabilidade. mas vou terminar mesmo. Eu digo com Quando o tribunal responsabilidade. não veta e dita uma decisão em conformidade com o decreto presidencial, aí está a violar. A percepção que eu tenho é que aí está a violar a lei e portanto, está com os ouvidos abertos. Sensíveis. Mas quando veta, é inédito e fechou. Não, eu penso que não podemos ser extremistas. Quer que eu lhe Às diga vezes, mais? não, Quer doutor que eu lhe Guilherme, vou diga só mais? terminar. Eu penso que não podemos ser extremistas. Quer num caso como outro. Sabe, eu por acaso aprendi Quer com no São caso Tomás de como Aquino outro, que a virtude está no meio, não é nos extremos. Eu não sou extremista. O jovem que está a ser extremista, Mas nós a devemos ser trazer mais. para aqui abordagens Sim, podemos de ser certo mais. modo agressivas. Não, Estávamos não. mesmo bem. Não. Já perdi o mais velho, Não, mais respeita, velho, com todo nem respeito. respeita a Não, nossa mais velho. idiosincrasia africana. Não, com mais- Mas pronto, quero dizer, exatamente, sim. eu estou a fazê-lo com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. O doutor Luyela já escalpelizou aqui qualquer coisa. Como é possível um tribunal que recebe reclamações, no caso vertentes eleitorais, de órgãos políticos diferentes, a decisão é igual para todos? Não lhe suscita aqui nada mesmo, enquanto jurista penso que é. Não lhe suscita mesmo nada. Decisão igual para reclamações distintas? Atenção! São entes diferentes, a reclamarem coisas mais ou menos semelhantes, mas com algumas nuances diferentes. E a decisão é a mesma. O meu jovem acha que aquelas decisões de destruir, e esse é o termo que eu vou usar, a FNLA como partido portanto, tradicional deste país e de importância vital na nossa independência e liberdade pelo Tribunal Constitucional, aquilo é sério. O tribunal já destruiu a FNLA. Você não sabe, Destruiu. não sabe as decisões. Hoje é este, amanhã este já não é, depois é aquele. E isto foram várias vezes e em 3 casos num hiato de tempo muito curto, jovem. Atenção! Foram coisas muito graves que o Tribunal Constitucional, portanto, cometeu Na época contra o Estado, contra a democracia e contra entes de relevante importância para a independência deste país, no caso vertente da FNLA. Quer mais? Um congresso da UNITA, feito pelos seus militantes, entre os seus pares, o Tribunal Constitucional, porque o Bureau Político do MPLA começou a passar essa mensagem, não é verdade? Decide um acórdão de anulação. Isto é sério. Quer mais? Este decreto presidencial, e eu reforço a felicitação à Ordem dos Advogados Angolanos, sabe por quê? Porque por força de ofício o Tribunal Constitucional tinha que decidir sem sequer petição de ninguém. Por força de ofício. Porque eles sabiam que esse decreto presidencial existia, estava eivado de inconstitucionalidades. Não é inconstitucionalidade, inconstitucionalidades. Vai ver o artigo. Vai ver as ofensas graves que faz a Constituição e até a construção deste decreto presidencial. Doutor Lomba, eu fico expectante e agora para fazer hábito, espero que assim seja, da prática do Tribunal Constitucional, aguardo expectante que as outras iniciativas da Ordem dos Advogados, talvez isto fosse consolidar a minha ideia em relação à entrada agora nos carris do Tribunal Constitucional, que as outras petições feitas pela Ordem venham a ser decididas tempestivamente. Por acaso é passado algum tempo, nomeadamente sobre a questão que tem que ver com as práticas recorrentemente reclamadas
do juiz presidente do Tribunal Supremo. Há iniciativas neste sentido e, entretanto, tarda as decisões virem cá para fora. Não acha que por ali se pode pôr em causa este entrar, digamos, esta nova entrada da parte do Tribunal Constitucional no seu papel, no papel de decidir sobre estas questões que inquietam a sociedade? Olha, como é que olha para a situação do juiz presidente do Tribunal Supremo, olha, sobre a qual não há decisão que se faça, apesar das petições feitas pela própria Ordem e de mais iniciativas da sociedade civil? Olha, com esse nosso debate passa-se a ideia ou a impressão, e eu tenho essa impressão, que esta decisão do Tribunal Constitucional é a única, é a suprema, é a inédita, em conformidade com a lei. Não custa nada, mostre outra. Sinceramente. Não, mostre só eu vou uma. mostrar. Mostre. E ao longo do nosso debate eu vou mostrar. Eu, ao longo do debate vou mostrar. Mostre. E eu vou lhe felicitar é também, mais se me de- conseguir mostrar. Eu penso, não sei qual é a existência do Tribunal Constitucional, não sei se estamos a 20 ou... O Tribunal Constitucional existe desde a Segunda República, mas nas vestes do Tribunal Constitucional, Não, já dentro do Tribunal já Supremo. como Tribunal Constitucional. Penso que estamos a... Como Tribunal Constitucional estamos desde... 11 anos, talvez. Eu não me lembro. Sei que recentemente comemoraram mais um Não, aniversário. Então, a ideia, portanto, a ideia que está-se a passar aqui é que, portanto, essa decisão é a inédita, é a única, em conformidade com a lei. Eu estou solidário Então, com por relação... isso, não quero acreditar. Diga E eu só. vou mostrar, não, e ao longo, doutor Leonel, e ao longo do nosso debate, eu vou lhe mostrar alguns exemplos, alguns acórdãos do Tribunal, alguns acórdãos do Tribunal Constitucional. Peça Portanto, mas apoio. não é verdade. Peça só Porque apoio a aos ideia, colegas. não, porque a ideia é que nós temos, nós somos, olha, e a sociedade hoje está assim meio, portanto, não estou a dizer ao doutor Leonel, não, mas a sociedade infelizmente está assim meio extremista mesmo, meio extremista. Cansada, Porque- talvez, e não é? meio extremista porque quando o tribunal, portanto, toma uma posição, portanto, em que não vem aí, não veta, não torna inconstitucional um decreto presidencial, pronto, aí o tribunal está a reboque do poder político, está a reboque do presidente da República. Quando o tribunal toma uma decisão como esta, não é? Que, portanto, decidiu, tomou como inconstitucional o decreto presidencial, aí já o tribunal, sim, vamos felicitar e tomou uma Mas boa as decisão. boas Eu decisões não são para felicitar. exatamente, mas as boas decisões não se são para configuram felicitar. só no veto que o Tribunal Constitucional, portanto, impõe a uma determinada... O a meu uma jovem determinada- gostaria que não eu apenas- não apenas- aplaudisse o acórdão, a decisão do Tribunal Constitucional solicitada por deputados da Assembleia Nacional para coartar, cercear, impedir, deixa eu só terminar, impedir a Assembleia Nacional De de fiscalizar. exercer uma atividade importantíssima da Assembleia Nacional, que é a fiscalização dos atos do governo. Doutor Leonel, existem, para além dessa decisão, existem outras decisões. Várias só decisões. mais uma. Eu disse que ao longo do debate... contra um órgão Não, soberano. mas ao longo do debate vou lhe mostrar outras Peça então decisões. primeiro Mas apoio. ao longo... Peça aos colegas mas para terminar. durante os 11 ou 15 anos de existência do Tribunal Constitucional, terão havido várias outras decisões que o Tribunal Constitucional, e aliás, e é mesmo esse, portanto, o direito do Tribunal Constitucional, tomou em conformidade com a lei, em conformidade com a Constituição. E não reduzirmos apenas o cumprimento da legalidade, o cumprimento da Constituição nesta única decisão do Tribunal Constitucional. Porque o doutor Leonel Sai disse, simplesmente. pela primeira vez, doutor Leonel, eu repito, doutor Leonel disse, pela primeira vez, Eu também o Tribunal repito e sublinho. Constitucional tomou... Não é isso. Eu também Não, repito e vamos sublinho. ser mais... Vamos Então, reconhecer. para ver o vosso problema, dizer a verdade é mau. A verdade liberta, a mentira escraviza. Mas é a única E a decisão. mente de Doutor quem Leonel, mas é mesmo a usa a única decisão. mentira e aceita a mentira Não é sei mesmo se- uma Mas mente é coisa. mesmo a Está única escravizado. decisão essa. Está escravizado. Não pode, doutor Leonel. Estou-lhe a dizer, estou-lhe a pedir, mostre-me uma bem, que vamos- é vamos diferente. mostrar, Vamos avançar. redirecionar, Sim, sim. vamos avançar. Vamos avançar.
Eu gostava de ouvir a sua opinião, Dr. Murilho, sobre as implicações deste tipo de decisões, como estas houveram outras, e mesmo esta sonegação de decisão em relação ao que se passa no Tribunal Supremo. Quais são as implicações que isto tem para os mercados? Quero, entretanto, passar a informação seguinte. O Tribunal Constitucional, está aqui no site do Tribunal Constitucional, comemora 25 de junho de 2023, 15 anos. Portanto, Isso, 15 são mesmo. 15 anos desde que foi constituído. Voltando à sua pergunta, a pergunta, aliás, que eu coloquei, Durante 15 anos só tomou uma decisão em conformidade com a lei. eventualmente, De acordo com o Dr. Leonel. não. Só esta. Desculpa. Não pode ser. 15 A palavra está anos, comigo, não se pode me permite. ser. Não pode ser. Mas tem mais para trás. Não pode ser, Dr. Há Leonel. decisões do Tribunal Supremo, Pois falaremos- às vezes Tribunal Constitucional. Doutor atenção, Leonel, falaremos havendo lá de sobre trás. isso. Até que ponto as decisões anteriores vão ter implicação no histórico, no prestígio, na reputação do Tribunal Constitucional? Esta é uma pergunta que vamos ouvir depois da a nossa politóloga que está aqui, a senhora Beatriz. Beatriz Sanguange. Conto ouvir a sua opinião. Mas agora a pergunta que coloquei ao Dr. Luiel é as implicações dessas decisões, destas normas instituídas aqui no nosso país, que impacto é que isso tem nos mercados e no comportamento dos agentes económicos? Obviamente, os confiscos e atos semelhantes feitos um bocado à margem da lei são aspectos que contribuem muito para o mau ambiente de negócios, que é um problema já identificado da nossa economia. Não é? Angola também está muito mal classificada no ranking do Doing Business. Não é? Já vi o jovem aqui a se rir porque eu voltei a falar muito com os regras. Mas é, Olha, Dr. Leonel. eles são referências, Sérias referências vai buscar aonde? são referências, não é? Aqui não te dão São informação. são indicadores importantes que os próprios investidores se servem, não é? De que os próprios investidores se servem para investir, não é? Portanto, cabe ao Estado angolano, se quiser de facto atrair investimento, trabalhar no sentido de estar melhor situado nos diferentes rankings, e nesse caso particular no Doing Business, se preferir. Portanto, uma das consequências é esta. É afetar os negócios, Sim. do que é a confiança dos Portanto, agentes vai económicos. conspurcar demasiado o ambiente de negócios. E isto é trabalhar no sentido de não atrair investimentos. Angola, né, com a situação económica que tem, precisa de investimento estrangeiro em particular como de pão para a boca. Senão a economia jamais descolará. Senão o crescimento económico tão desejado e tão importante para impulsionar o desenvolvimento é simplesmente uma miragem. Portanto, o governo tem que fazer o esforço. É verdade que não é só a questão da justiça que contribui para o mau ambiente de negócios, não é? Há todo um conjunto de variáveis que devem ser consideradas, mas esta é eventualmente importante, não é? Não é por acaso que está uma procuradora no Banco dos Réus. Penso que daqui a dias vai ser lida a sentença, exatamente porque atentou contra... Não tem pernas para andar. Tem pernas para andar. Ela beneficia já de uma amnistia e, portanto, coisa. E, Tá bom, mas... e isto só aconteceu, sabe porquê? Porque na diplomacia de captação de investimento estrangeiro, que também tem sido uma moeda, bandeira. uma bandeira do Presidente da República,
quando esteve nos Estados Unidos, uma dessas ocasiões, Puxaram a orelha. há um americano que supostamente teve negócios aqui em Angola Com o General Andrade. alguém que parece que é familiar dessa magistrada. O General Andrade. Pronto, eu não Nunca gosto de citaram. citar nomes e não vale a pena, não é esse o caminho. Disse claramente: como é que vocês querem que os americanos vão investir em Angola, mas depois vem alguém com armas e diz: você vai embora, isto é meu. E o meu dinheiro ficou lá. A decisão do tribunal não foi acatada e fui corrido com armas na mão. Portanto, a par disso, uma boa parte do mundo externo empresarial fez um grande recuo a quando do último chumbo da Constituição, da legalização do Prajá. E porquê? Porque o Prajá fez, junto dos órgãos das administrações, não é? As tais inscrições e não sei o quê das Recolhas de assinaturas, recolhas de etc. assinaturas. O Tribunal Constitucional diz que essas assinaturas não servem, mas é das administrações. Um atestado de incompetência à administração municipal, que vai lidar com os investidores. Depois disso, o Prajá ainda fez mais. Disse: bom, como as assinaturas nas administrações não valem, vamos para o notário. Assinaturas reconhecidas pelo notário também não valeram. Ou seja, então, se nós formos lá e fizermos um contrato, vamos ter que assinar e o reconhecimento é do notário. Se o notário, afinal, não tem valor entre eles, conosco como é que vai ser? Houve um grande recuo nisso. E não foram inteligentes. Deviam arranjar um mecanismo qualquer. Passem já o Prajá, que é para dar garantia de que aquilo foi um lapso. Mas não, mantiveram, e com agravante. O diretor que teve a coragem de dizer que o único órgão do país competente para reconhecer as assinaturas são os notários, foi posto na rua. Imediatamente por ter feito uma afirmação dessa natureza. Portanto, quem é o estrangeiro louco que vai investir num país que o notário, ao reconhecer uma assinatura, depois há um outro órgão que diz que essa assinatura é falsa, não é verdadeira? Portanto, eu também, se eu fosse investidor estrangeiro, eu recuava, ia para outro sítio. Doutor Luamba, são implicâncias de inevitável abordagem. Esta, por exemplo, a questão da interferência no sistema judicial é uma delas, mas o que eu quero dizer para si é o Executivo é veneno de si mesmo. Fala que não há desemprego, reconhece, aliás, há muita juventude na rua a vender, a pulular, e a solução do problema do desemprego é única e exclusivamente dependente do investimento. Sem investimento nacional e estrangeiro não vai haver a solução do problema do desemprego. Isto tem implicações depois na estabilidade social do país. Não acha que este é um problema verdadeiro que devíamos encarar? Como é que vocês olham para tudo isto que está a acontecer? Quer dizer, por um lado queremos investimento externo, mas por outro somos nós próprios a criar situações que passam a imagem de um descrédito sobre a justiça. Por exemplo, quando não se resolve o problema do Tribunal Supremo. Quando não se resolve este problema, quer dizer, uma imagem aterradora, um juiz corrupto que se locupleta de bens públicos. Eu tenho que falar nestes termos, infelizmente, porque está provado que efetivamente o juiz Lionel Joel, infelizmente tenho que dizer. Pois. Joel virou fardo. São nomes próximos. Mas não acha que isto cria uma má imagem de país para as pessoas interessadas em investir? Vamos continuar a ter investidores, alguns, não é? Olha, vendedores de fuba vão aportar Angola. O primeiro elemento e o principal elemento que contribui para a melhoria do ambiente de negócio é a paz. Ok. Isto É paz. Calaram-se as armas. E graças a Deus nós conseguimos a paz com tanto sacrifício. Mas há um desgaste passado Mas muito e a tempo paz? e nós não evoluímos. Seja como for, sem contrafactos no argumento. É a paz. Não se faz negócio em tempo de guerra. Não se faz. É a paz. paz? A paz que temos. Que paz? A que temos. Tu não tens paz social? Temos a paz que temos, doutor Não tens Leonel. paz social. Doutor Leonel, não A podemos fome não real podemos virou, ser radicais, a doutor. fome A real paz. neste A país paz é o principal ganho. virou
A paz Portanto, relativa. e a reconciliação O NFN nacional. Está a acontecer a A reconciliação. paz e a reconciliação nacional são os dois pressupostos fundamentais de uma melhoria do ambiente de negócio e de atração de investimento estrangeiro. E nós notamos, desde o momento que alcançamos a paz até agora, vários são os investidores que têm, portanto, chegado ao nosso país. E, portanto, é ponto assente e contrafacto no argumento. A paz é o principal elemento. Agora, a questão da justiça. Não impacta no ambiente. Não, do claro, negócio. impacta sim a questão da justiça. Portanto, a nível da justiça, eu quero acreditar que, portanto, vamos dando alguns passos na melhoria daquilo que é a justiça, porque, portanto, e a justiça traz garantias jurídicas, a justiça, portanto, dá confiança ao investidor estrangeiro. Quero acreditar que, apesar de alguns sobressaltos, apesar de algumas situações nada abonatórias que, portanto, o setor da justiça tem enfrentado, portanto, mas estamos a caminhar, portanto, para aquilo que é a normalidade, estamos a caminhar para aquilo que é, de facto mesmo, aquilo que é a separação de poderes, de facto, aquilo que é a melhoria do ambiente de negócio. São vários elementos que ocorrem. A justiça, poderíamos falar de outros elementos mais, mas eu quero me ater que a paz e a reconciliação nacional São é o os principal. pressupostos São os fundamentais. pressupostos básicos. Depois, os outros vêm a seguir. Beatriz, qual é a leitura política que faz deste discurso do AMBA? Já estamos a fazer. É recorrente. Sabe que eu falei com algumas pessoas amigas estrangeiras ligadas a Human Rights Watch, com quem converso normalmente, e há esta construção enfim, verbal, esta ladainha. Não, já estamos a fazer. Já estamos a fazer. E são passados 20 e tal anos, desde que calaram-se as armas. Outro sim, há uma transição que não procede, desde que a democracia multipartidária foi instituída em 1991, 92. Pois. Quer dizer, já estamos a fazer que se está a transformar numa outra temporada quase igual ao tempo que o país chegou à independência. Estamos a falar em 1975. Qual é a leitura política Mas eu que faz? queria só um ponto de ordem. Pois. Mas não estamos a fazer mesmo. Esta é a pergunta. Se tivermos a comparação de um tempo atrás, há 21, 22 anos pois, de paz, desde que se calaram as armas, pois. alguma coisa não foi feita, não foi melhorada. Pois, mas não há aqui uma Era tão difícil. Eu fazer para pior também é eu daqui para o Kwanza tem Norte. ido aos aterros sanitários. Eu daqui para o Tem ido Kwanza aos aterros Norte. O que sanitários. estamos a fazer é nesse sentido, Dr. Leonel. Eu no tempo de guerra, daqui para o Kwanza Norte eu podia fazer 3, 4 dias. Com estradas todas esburacadas. Mas eu daqui para o Kwanza Norte eu posso fazer 2 horas. 2 horas só. Eu daqui para o Ambo, em tempo de guerra, estamos a fazer, estou a dizer isso. Eu podia fazer uma semana. Daqui para o Ambo, para Benguela. Okay. Mas hoje, em tempo de paz, é 8 horas, 9 horas o máximo. Eu estou nessas províncias. Estamos a fazer alguma coisa. Esse é o pressuposto de desenvolvimento. Não. As vias de comunicação. O pressuposto de As desenvolvimento vias, doutor é o Leonel, rendimento as per vias capita de do comunicação, cidadão. as vias de comunicação é um dos principais pressupostos para o desenvolvimento. Mais novo não costuma ir aos aterros Não sanitários. podemos Eu quero lhe misturar as vias de convidar para ir comunicação. comigo ver os aterros sanitários, ver crianças, mulheres, Esse outro debate. velhos, a Estamos lutarem, juntos nesse debate. a Doutor lutarem Leonel, estamos no juntos nesse debate. lixo. Não, mas nesse debate Lá. estamos juntos. Esse outro debate Vamos os estamos dois. juntos. Não, eu não duvido disso. Como Eu não costuma ir, também vamos os vejo. dois. Eu também vejo. Vem no Eu Facebook. também vejo. Eu vejo em in louco, situ. em louco mesmo. Hã? Eu vejo. Mas nesse debate, mas a questão de desenvolvimento, eu não discordo disso, estamos juntos nisso. Estamos juntos, doutor Leonel. Ok. Estamos juntos. Antes Mas dizer que a nível de que estamos a fazer alguma coisa. E as vias de comunicação é um dos pressupostos para o desenvolvimento. As estradas. Não há desenvolvimento sem estrada. Como é que vai desenvolver? Como é que vais trazer o tomate e o milho do Kwanza Norte ou do Ambo para Luanda? Então as vias de comunicação não podemos discutir. Se calhar a principal para o desenvolvimento. Então estamos a fazer alguma coisa. Olha, Está a fazer alguma coisa. Está bem, Beatriz, era a pergunta que eu coloco. Como é que olha para tudo isso? O AMBA diz que estamos a fazer alguma coisa. Há crescimento, pelo menos pode justificar um desenvolvimento futuro. É passado muito tempo, não é? Desde que as armas se calaram. Como é que uma politóloga olha para tudo isto que está a acontecer no nosso país?
Baseando-se no pressuposto de que o aparelho do poder, o Estado, é responsável por gerir. Não, minha colega, peço Sim. desculpas. Eu não aceito essa definição de Estado. O Estado é uma trindade que Sim. começa por território, elemento principal, o povo que Exatamente. está nesse território e o poder político que emana do povo. Exato. Essa ideia de que o governo é Estado, isso é mentira, é falso. O governo não é Estado. Eu não disse que o governo, em nenhum Não, momento. como disse, o que está no poder o Estado é só por causa dessa questão. Mas eu falo Ok, da, pode da, continuar. da tomada de decisão. Quem toma a decisão É o política governo, digamos o governo. é não o Estado. governo, E sim, no o nosso aparelho caso, do poder. No nosso Sim. caso, o único executivo. Exatamente. Então, como gestor da coisa pública, o nosso governo poderia fazer ainda mais. Não se tem sentido calou-se as armas. Alguns setores sente-se o início de uma determinada melhoria. As vias, por acaso, têm sido alvo de alguma melhoria, mas eu acredito que o governo em alguns outros campos deixa muito a desejar mesmo. Tem muita pessoa, muitos jovens, muitas crianças, mulheres a passarem fome extrema. Estamos num estado em que o PIB per capita do cidadão angolano por dia não vai a 10 kwanzas. O cidadão angolano, para ter um mínimo de 10 kwanzas no bolso, é um ato muito sacrificante. Então, eu penso que o nosso executivo deveria abraçar e trazer mais realidade às suas políticas. Não fazer políticas fantasiosas, políticas partidárias. Eu acredito que o executivo deveria separar-se, fazer bem, não fazer para agradar partido A ou B, independentemente da nossa filiação partidária, mas é fazer pelos angolanos, porque eu acredito que o território é nosso e se nos unirmos o útil ao agradável, podemos fazer coisas muito significativas. E claro, a nossa política de investimento externo, no meu ponto de análise, deveria ser muito reduzido. Nós precisamos de uma política interna mais ativa. A nossa cooperação externa, boa parte da nossa política no país baseia-se em cooperações e políticas externas. Então eu acredito que nós poderíamos, enquanto Estado angolano, abraçar mais a nossa política interna e fazer cooperação com os nossos aliados, os nossos principais aliados da nossa região aqui de África, e vai ser um caminho andado e agradável. Muito bem, são agora 11 horas e 57 minutos, estamos praticamente na curva descendente do nosso programa Frontal, hoje com 4 convidados. Frontal, não falar direto, assim é que está correto. Estou influenciado por um outro programa que vai ao ar às quartas-feiras, todavia passou a publicidade. Estou a dizer que estamos na parte descendente do nosso gráfico. Estamos hoje a abordar a inconstitucionalidade do Decreto Presidencial número 69/21, 16 de março, declarada pelo Tribunal, os prós e contras, ou se quiserem as consequências que daí advêm. Dr. Leonel, de quem devia ser a iniciativa, dado que o nosso ordenamento jurídico está, em alguns casos, a nossa produção legislativa enferma de muitas inconstitucionalidades, reconhecido isso, de quem devia ser a iniciativa no sentido de sapar, ou proceder a uma sapa no sentido de tornar, ajudar, neste caso, a constituir um ambiente de negócios mais favorável, dado que não haverá nenhum feitiço que vai resolver o problema de desemprego, senão investimento. A solução está no investimento, seja interno como externo. De quem devia ser a responsabilidade para tomar a iniciativa? Seria da Procuradoria? Há bocado falou do Tribunal, que devia ter a obrigação dele mesmo decidir, sem a petição da Ordem dos Advogados, a identificar essas inconstitucionalidades citadas no Decreto 69/21. Acha que devia ser o próprio Tribunal quem devia tomar esta iniciativa de fazer esta sapa que é necessária para que se eliminem as desconfianças que pendem ainda sobre, enfim, todos estes institutos que fazem o nosso ordenamento jurídico? Desde logo,
o primeiro órgão com maior responsabilidade para proceder em conformidade é a Assembleia Nacional, porque é o órgão legiferante por excelência. Só que a Assembleia Nacional tem que ser dotada da consciência dos deputados na perspectiva de legislar para o futuro e não fazer o semantismo das leis. Então tem esse sentimento patriótico. Absolutamente, é pensar o país. Agora, o que é que acontece? Fazem-se leis semânticas para um determinado período de tempo, para uma pessoa específica ou para um grupo. E depois essa mesma pessoa, esse mesmo grupo vai verificar, pá, isso afinal nos amarra aqui, vamos alterar. Ou E alterar- andamos nisto. Ou alterar ou não cumprir. Sequer O não cumprir Há muitas- é permanente. há muitas leis de alteração. Mas a alteração, as leis de alteração São muitas. viraram moda na Assembleia Nacional. E não é possível. As leis devem ser produzidas para perdurar no tempo. E quanto mais tempo, melhor. Mas as leis são feitas à pressa e com a agravante de um copy-paste mal feito, porque cortam as coisas boas que vão copiar lá fora, as fontes de direito. das fontes do direito onde vão buscar, para servir interesses de grupo, não a nação. Portanto, é preciso formar-se a consciência da nação na Assembleia Nacional para que a Assembleia Nacional passe, de facto, a legislar para o interesse das populações e do país. Em segundo lugar, todos os órgãos que administram justiça, e desde logo a própria Ordem dos Advogados, está a fazer o seu papel. Está a fazer o seu papel. Além desta questão, tem outros processos que o órgão, a Ordem dos Advogados, portanto, está A liderar. a ter iniciativa, tem liderança. A Procuradoria-Geral da República, por força do ofício, é obrigada a perseguir denúncias graves. Mas é essa a Procuradoria que não faz. Durante anos, o jornalista lembra-se, fomos dizendo, fomos acusando, fomos apresentando provas. A PGR não tomou nenhuma iniciativa. E antes, pelo contrário, houve pronunciamentos a dizerem que nós queríamos criar instabilidade, que não sei o quê. Mas, como Deus escreve direito em linhas tortas, de repente surge que, no seio dos que nos acusaram, apareceu um iluminado que diz que, afinal, há aí um antro de marimbondos que andaram a fazer aquilo. Só foram aqueles. Os outros não fizeram nada. Então há que agora começar a atacar e a caçar os marimbondos. Só que, infelizmente, por via deste decreto Microfone. e de outras práticas, Microfone. deste decreto É, e de outras é práticas, direcional, infelizmente. e destas práticas, estamos a ver que, afinal de contas, há uma nova modalidade de acumulação primitiva da riqueza. E este decreto veio claramente legalizar a corrupção neste país. Doutor Maurílio, a questão que se coloca é, nas condições presentes do nosso país, há uma depravação, há uma espécie de alienação e cassação dos valores. Acha que nós vamos encontrar gente, temos pessoas íntegras para tomar a liderança, a iniciativa, através das instituições, de promover este processo de sapa destes artigos eventualmente inconstitucionais, que o Tribunal achou, neste caso particular, no Decreto 69, mas poderão haver outros. Aliás, como está a dizer, disse aliás aqui, nós temos muitas leis de alteração às leis, que é sintomático, é sintoma de que efetivamente alguma coisa não estava bem, depois tem que fazer as correções e ou ajustar a vontade de quem está efetivamente a dirigir o país. Temos condições para efetivamente fazer este volte-face? Não, eu penso que o principal problema que temos hoje é a questão da captura do Estado por uma oligarquia que subverteu inclusive o Estado de Direito que está consagrado na nossa Constituição. Este é um problema de fato. Portanto, as reformas que se impõem, do meu ponto de vista, só serão conseguidas, não é, no quadro
de uma alternância que é imperiosa. Este, para si, seria a solução? Sim. É aquilo que está dito, o poder corrompe. O poder muito longo corrompe muito mais. Portanto, nós hoje estamos numa situação, não é? Nós, por exemplo, dizíamos em 2017 que João Lourenço, para combater a corrupção, só tinha duas hipóteses, né? Ou combatia o próprio MPLA, não é? Ou, já não me lembro qual é a alternativa, mas no fundo o que nós queríamos dizer é que tinha poucas chances do combate à corrupção sair vitorioso quando feito pelas próprias estruturas do MPLA que promoveram, né, a estes níveis a corrupção, não é? E dissemos na altura que, em todo o caso, não é, com aquele discurso de posse do João Lourenço, ficaríamos na expectativa para ver. Nessa altura, todo mundo dizia a oposição perdeu o discurso, porque o João Lourenço tinha apoderado daquilo que se chamava o discurso da oposição. Não é? Mas felizmente não precisamos de muito tempo para perceber que Nada morto. Sim, para perceber isso, não é? E primeiro o caráter seletivo que tomou o combate à corrupção, depois ela foi praticamente silenciada. Hoje já não se fala, desapareceu do discurso do MPLA o combate à corrupção, muito pelo contrário, não é? E As discussões diretas não falam do corrupção. sim, muito pelo contrário, o que nós estamos a ver é o surgimento de novos corruptos lá dentro e até níveis de corrupção maiores que o coisa. Portanto, a alteração desse estado de quadro, e é preciso dizer que a corrupção é um mal, não é? Que, se não for enfrentado com a necessária frontalidade, temos poucas hipóteses de voltar a colocar o país nos carris do desenvolvimento. Isso tem que ser dito, não é? E então eu só vejo, não é, que haja reformas que restituam o país para o caminho do desenvolvimento, se efetivamente no quadro de uma alternância. Dr. Gomes Luamba, esta é a questão que se coloca. O combate à corrupção é um nado morto a partida. Morreu. Não se fala mais disso. Não, mentira. Bom, deixamos de ver no discurso a abordagem de como se vai fazer o combate à corrupção. Mentira. Pelo menos. Portanto, com para além do facto do Presidente, percebe que o Sr. Presidente arranjou muitos inimigos internos, não é? Parece-me que hoje ele tem mais dificuldades de ser aceito e parece-me que ele preferiu abrandar um bocadinho esta luta que estava a tentar. Como é que seria possível combater a corrupção quando se tomou parte do circo? Mas na verdade quem combate a corrupção são os órgãos de justiça, não é? São os órgãos de justiça. Eu penso muito recentemente a Procuradoria-Geral da República publicou um conjunto de ativos que recuperou a nível, portanto, nacional e internacional, e também a responsável por área de recuperação de ativos também pronunciou-se sobre vários outros processos ainda em curso. Portanto, eu quero acreditar que a justiça, conforme se diz, a justiça tarda, mas chega. Portanto, não podemos ter pressa.
eu acredito que os órgãos competentes continuam, portanto, no combate à corrupção. Continuam. E hoje por hoje, o sentimento... Desculpa lá, mas isto não é uma questão de pressa, não é? Não. Não é questão de É uma pressa. questão imperativa. Desculpa lá. Mas a justiça, Desculpa conforme lá. se diz, a justiça tarda, mas chega. Não é Os uma órgãos questão de pressa. competentes estão a fazer o seu trabalho. Os órgãos competentes, eu disse que eu vi muito recentemente que a responsável para a área de recuperação de ativos pronunciou-se nesses moldes. E quem for para o site da PGR, eles publicaram ali uma lista enorme de ativos recuperados. Eu penso que o Carlos Jornalista teve acesso também. Um conjunto enorme de ativos recuperados no exterior do país como dentro do país. Quer dizer que o combate à corrupção tem os seus pés para andar, está a andar. E também pronunciou-se, a mesma responsável, sobre os processos ainda em curso. Então acredito que estamos no bom caminho, apesar que alega-se a O seletividade. processo de Manuel e também- Vicente também de transferido de Portugal está arrolado neste conjunto de processos eventualmente apresentados nesta listagem. Manuel Vicente é uma das questões que tem sido muito questionada do porquê que aquele processo recebido de Portugal não andou. Olha, Carlos, eu tenho dificuldade de, aqui, portanto, através da mídia, citar nomes de processos, do fulano. Eu gosto de falar na generalidade. Mas é relevante. Eu tenho essa dificuldade de citar nomes das Ok, pessoas. ok. Então, mas o que eu tenho a dizer é que o órgão competente, que é a PGR, veio ao público através da sua representante, que é responsável do... Mas o marimbondo do- do- merece do- assim do- tanto do- respeito. do- É do- por isso que não do- quer citar os nomes deles? Se o Presidente até já os qualificou de marimbondos, não haja Mas o problemas. Presidente nunca citou o nome de ninguém. Pois, mas há Se gente... falou de marimbondo, mas nunca citou o nome de ninguém. Mas há gente, a Não é? mídia O tem-nos princípio da identificado. presunção da inocência, não é? Podemos também linkar aqui esse princípio. Pois, mas diz-se que o Portanto, Presidente respira a mas corrupção. o que eu quero dizer aqui é que a justiça está a fazer o seu papel Uhum. e quero acreditar que, portanto, estamos a começar bem, porque a questão do sentimento de impunidade já não é a mesma. Anteriormente, as pessoas poderiam fazer e desfazer, mas hoje por hoje, só com a chegada da Sua Excelência Sr. Presidente João Lourenço no poder, nós conseguimos ver que pessoas tidas como intocáveis na barra do tribunal. Mas continua a haver pessoas intocáveis. Coisa que era impossível portanto, Não antes- outra antes era, do- sim, mas antes do continua a mandato. haver intocáveis. Mas- Sim. mas- Por exemplo, o diretor do gabinete do Presidente é citado em Portugal como estando implicado em... A Pois. justiça é um processo, não pode ser todos de uma vez. E é um ditado, e é um ditado, e é um ditado, Aí é há um injustiça ditado, já. há um Não é uma ditado, causa, não, não há é- um não é um ditado que processo. diz: não se mude o marco, todos eles de uma vez. Mas assim, e a própria justiça, portanto, tem essa questão às vezes de morosidade, mas o pessoal está a trabalhar. E a E justiça nós, chega sempre. e nós conseguimos notar algumas pessoas tidas outrora como intocáveis nas barras. Mas eles continuam a ser intocáveis. Há muita gente intocável. Mas, conforme eu dizia, Eu portanto, até citei nomes, eu se ainda- quiser eu ainda- posso repeti-los novamente. Eu ainda quero acreditar que estamos no. A justiça está a fazer o seu papel, alguns já estão, portanto, às contas com as justiças e outros, portanto, tidos como marimbondos, não é? Poderão também vir às barras do tribunal e, portanto, Oportunamente. serem julgados. Muito Eu bem. acredito nisso. Sim, Eu senhor. penso então, que de nada vale proclamar altissonantemente o combate à corrupção se do outro lado nós estamos a proteger verdadeiros corruptos. Não é? Que moral nós temos de proclamar o combate à corrupção perante denúncias tão contundentes contra o juiz, conselheiro, presidente do Tribunal Supremo? Que faz parte dos órgãos judiciais, que o jovem aqui está a dizer que está a fazer a sua parte.
não é? E nós não estamos a assistir, aquilo que nós estamos a ver não é praticamente uma proteção, né? Um guarda-chuva da Presidência da República em relação ao juiz Joel Leonardo. É assim que nós vamos combater a corrupção? Por outro lado, se nós temos denúncias, elas devem ser investigadas. Isso aqui é justiça, não é dizer aqui que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo e não sei o quê. Isso é injustiça. Isto não é justiça. Mas começamos, doutor. Isto não é justiça. Mas começamos. Se há corruptos, são todos eles. E não se pode dizer, escolher primeiro uns que não cantam a nossa música, não dançam a nossa música e deixar os outros que estão conosco para depois. Ou é justiça ou não é justiça. Pois bem, que eu gostava que estamos a. O Dr. Leonel vai certamente falar, mas vamos ouvir a sua opinião sobre como é que nós devíamos construir uma estrutura que fosse capaz de, ela própria, estrutura de justiça, capaz de se vigiar, não é? Talvez check and balance, como disse o Dr. Leonel, capaz de fazer a sapa das putativas inconstitucionalidades contidas em alguma legislação ou na grande parte da legislação que nós temos no nosso país. Acha que é possível encontrar uma maneira de redinamizar? Possível é. Eu acredito muito e tenho muitas problemáticas quanto ao nosso sistema de governo. Eu acredito que boa parte das problemáticas e preocupações estão assentes no nosso sistema de governo, que dá muita autonomia, confortabilidade, até que essa capacidade de fazer quase tudo ao Presidente da República. Mas esta concentração de poderes, não é? Exatamente. Mas sobre isso não se pretende falar, não se quer falar. Sim, não se quer tocar aí, é só para realçar o ponto. Eu não sei ao certo qual é o financiamento ou bolo mensal ou bimestral que o TC tem atualmente. Eu não sei também quais são as suas fontes de verbas que o TC tem, mas eu sou Mas isto consta no Orçamento Geral do Estado. Se for lá consultar, vai encontrar esses dados. Certamente que vou. Mas eu acredito que tem um grande problema quanto à nomeação dos juízes que pertencem ao TC. Dizem-se que são imparciais, tudo bem, que nada aí tem a ver com a ligação partidária, até aí percebemos teoricamente muito bem, mas na prática a realidade é completamente diferente. Eu propunha que se diminuísse, eu acredito que o Presidente da República elege 4 juízes. A Assembleia Nacional, de igual modo, ajudem-me se estiver equivocada, não sei quantos juízes é que a Assembleia Nacional coloca no TC. Pois. Também 4. Também 4. E por ser maioria partidária do MPLA, praticamente o presidente da República, mas a Assembleia Nacional, nesse caso, vamos incluir num bolo de o partido MPLA, colocam 8 juízes no Tribunal Constitucional, que para mim é uma autêntica aberração. Então eu gostaria de tocar no ponto de se diminuir o número de elementos que o tribunal, que o PR coloca no TC. Precisamos de uma revisão constitucional. Mexeu-se na Constituição alguns pontos, mas eu acredito que o mais essencial ainda precisa ser reformado e reestruturado se queremos de fato as interdependências das várias
instituições políticas que o país tem, eu acredito que os especialistas na matéria e com vontade do Poder Executivo, não pensando numa linhagem partidária, mas numa linhagem de construção de nação, deveríamos certamente reestruturar e remexer na nossa Constituição. Só assim, depois desta feita, é que podemos então perspectivar novas soluções e dar sentido, vida ao nosso TC. Em suma, são essas preliminares, poderia acrescentar outras, mas eu acredito que em suma é isto. Portanto, lá está. Portanto, fico com esta ideia da revisão constitucional e o modo de designação dos juízes que integram, portanto, estas instâncias. Eu queria falar, é urgente. Mas é sobre isso de que não se quer falar. Nós precisamos de ter uma Constituição cidadã. Nós temos uma Constituição partidocrática. Voltando à questão da independência dos órgãos de soberania. Haverá alguma vez independência dos tribunais? Quando os tribunais, os juízes conselheiros dos tribunais superiores são indicados politicamente. Não há independência. Haverá independência quando o Conselho da Magistratura Judicial faz uma eleição, quem ganha é um, mas depois o presidente indica outro. Aqui há independência? Não existe independência. Desde logo, para que haja independência do órgão Justiça em Angola, nós precisamos efetivamente de retirar o espectro político na constituição dos juízes dos tribunais superiores. Eles devem ser eleitos pelos seus pares. Os órgãos elegíveis não podem ter interferência de órgãos externos a si mesmo. Ninguém pode decidir sobre as eleições do MPLA, ninguém pode decidir sobre as eleições da UNITA sendo externo a esse processo. Portanto, enquanto isso não acontecer, não vale a pena. Isso é só basófia, é sofisma, de estarmos a falar de separação de poderes. Não existe. Não existe. Falou-se aqui de combate à corrupção. E o meu mais novo Luamba falou da estrada para Dalatando. Aquela estrada já sofreu quantas intervenções desde 2012 para cá e como é que está neste momento? Eu, por acaso, num hiato de tempo muito curto, fiz 2 viagens para Malange e obrigatoriamente tive que passar por ali. É uma vergonha. É uma questão de tapa-buraco. Mas foram milhões e milhões de dólares gastos aí. Quem beneficiou desse dinheiro não o beneficiou de maneira lesiva ao Estado. Já foi chamada a barra dos tribunais? Ou então estamos à espera aqui. Um dia vai acontecer. Justiça tarde. Justiça tarde, mas chega. Temos coisas que, como dizem os portugueses, levadas do arco da velha. Da natureza. Um banco que tinha um ativo de 800 milhões foi oferecido por 20 milhões de dólares. Isto não é corrupção. E há aqui um corruptor, aquele que ofereceu e aquele que recebeu. As adjudicações diretas não são uma modalidade de corrupção. Falou-se das estradas, plenamente de acordo. Estão-se a construir estradas. Quanto tempo estão a durar? Eu viajei pelo centro-norte, centro-sul e sul da Angola no mês passado. Andei por estrada, não ando de avião porque eu gosto de ver, constatar como é que está o meu povo, como é que estão as estradas. As estradas recentemente inauguradas já estão outra vez esburacadas. Alguém
está preocupado em punir aqueles que enganaram o Estado. Isso é outra forma de corrupção. Os nossos tecnocratas da ordem dos engenheiros estão perturbados porque eles não são tidos nem achados na questão da fiscalização dessas obras. Para terminar, como consequências, o combate à corrupção tem sido, por um lado, combater o eldorradismo e o favorecimento de outros ricos por conveniência. Por outro lado, um show-off para namorar e atrair investimento externo. E as consequências estamos a vê-las. Em segundo lugar, mais uma prova da apetência do regime em violar a Constituição da República de Angola e as leis vigentes na República do nosso país. Terceiro e último, um dos muitos motivos para o processo de destituição do Presidente da República, se não, convido todos a que me estão a ouvir, irem para o número 2, a linha A e C do artigo 129 da Constituição da República, para verem a fundamentação do que eu estou aqui a dizer. E por último, para terminar mesmo, eu não estou preocupado com os nomes das pessoas do MPLA. São meus irmãos angolanos, mas eu estou preocupado com o sistema que esses meus irmãos criaram e que está a nos corroer até os ossos. Então esse sistema tem que, portanto, deixar o país para poder respirar. E só há uma forma. Todos os angolanos, em sã consciência, juntemos-nos para acabar com esse sistema que nos mata todos os dias um bocado. Caros senhores, meus convidados, não temos muito mais tempo. Nós vamos dar por terminado o nosso programa. Foi bom tê-los aqui. Eu refiro nomeadamente a Beatriz Sanguanja, ao Dr. Maurílio, o Dr. Lionel Gomes, que acabou por encerrar este nosso espaço, e o Dr. Gomes Luamba. Foi muito bom estar convosco. Se Deus quiser, voltamos a estar juntos numa próxima ocasião, no dia em que nós falamos da inconstitucionalidade do Decreto Presidencial número 69/21 de 16 de março, declarada inconstitucionalidade, no caso, pelo Tribunal Constitucional. Analisamos os prós e contras nesta edição de 14 de outubro de 2023. A trabalhar para si, aqui nos estúdios, estivemos nós. Lembrando que o Falar Direto é uma produção da Rádio Despertar, com assistência de Palmira Vilares. No controlo técnico e sonoro estão o João Caçula, o António Festos na redação. A supervisão é do Horácio Reis, supervisão e coordenação. Eu sou o Alexandre Neto. Como foi bom estar consigo. Até a próxima.